Você já se perguntou por que, mesmo se esforçando tanto, parece que as pessoas simplesmente não te enxergam? Talvez você já tenha sentido aquela dor silenciosa de ser ignorado em uma conversa, de ter suas ideias descartadas em uma reunião, ou de perceber que seus limites são ultrapassados repetidas vezes, como se sua presença fosse invisível. Essa sensação de invisibilidade, de não ser validado, é uma das dores mais profundas do ser humano. E muitas vezes, ela não nasce do mundo externo, mas de um código oculto que rege a forma como nos enxergamos e nos posicionamos diante da vida. Imagine por um instante que existe um segredo, um código silencioso, capaz de transformar completamente a maneira como você se vê e, consequentemente, como o mundo te trata. Esse código não está nos livros de autoajuda, nem nas fórmulas mágicas de sucesso. Ele está nas profundezas da mente humana, estudado e revelado por dois dos maiores pensadores da psicologia, Carl Jung, mestre da psicologia analítica, e Nathaniel Branden, referência mundial em autoestima e autorrespeito. O autorrespeito é a chave para ser respeitado. A falta desse elemento essencial pode sabotar silenciosamente sua vida, suas relações e suas oportunidades. Ativar o autorrespeito de dentro para fora, de forma prática e transformadora, pode mudar não só sua relação consigo mesmo, mas com todos ao seu redor. Carl Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. Para Jung, o respeito que recebemos do mundo é, antes de tudo, um reflexo do respeito que cultivamos internamente. O autorrespeito começa no inconsciente, na forma como lidamos com nossas sombras, nossos medos e nossas vulnerabilidades. A lei do espelho psíquico revela que tudo aquilo que vemos nos outros, seja admiração ou desprezo, é na verdade um reflexo do que existe em nós. Se você sente que ninguém te valoriza, talvez seja hora de olhar para dentro e perguntar: eu realmente me respeito? Ou estou esperando que o mundo me dê aquilo que eu mesmo não me dou? Jung nos convida a um mergulho profundo no inconsciente. Ele ensina que enquanto não integrarmos nossas sombras, aquelas partes de nós que rejeitamos ou ignoramos, continuaremos projetando no mundo externo a falta de respeito que sentimos por nós mesmos. O autorrespeito, então, não é apenas uma questão de postura ou atitude, mas de autoconhecimento e integração. É preciso coragem para olhar para dentro, reconhecer nossas fraquezas e, a partir desse encontro honesto com quem somos, construir um autorrespeito sólido, que não depende da aprovação externa. Pense em quantas vezes você já se sentiu pequeno diante de uma crítica, ou se anulou para agradar alguém. Esses momentos são convites para olhar para dentro e perguntar: o que em mim ainda precisa ser reconhecido e respeitado? Jung acreditava que, ao integrar nossas sombras, nos tornamos inteiros, e quando estamos inteiros, o mundo nos respeita naturalmente. Nathaniel Branden, pioneiro no estudo da autoestima, faz uma distinção fundamental que muitas vezes passa despercebida. Autoestima é o valor que damos a nós mesmos, enquanto autorrespeito é a prática diária desse valor. Em outras palavras, não basta se sentir valioso, é preciso agir de acordo com esse valor todos os dias, em cada escolha, em cada limite estabelecido. Branden apresenta os 6 pilares da autoestima: viver conscientemente, autoaceitação, autorresponsabilidade, autoafirmação, viver com propósito e integridade pessoal. Cada um desses pilares é uma prática, um exercício diário de autorrespeito. Viver conscientemente significa estar presente, atento às próprias necessidades e sentimentos. Autoaceitação é acolher quem você é, com luzes e sombras. Autorresponsabilidade é assumir o comando da própria vida, sem culpar os outros ou as circunstâncias. Autoafirmação é expressar suas opiniões, sentimentos e necessidades de forma autêntica. Viver com propósito é alinhar suas ações com seus valores mais profundos. E integridade pessoal é agir de acordo com aquilo que acredita, mesmo quando ninguém está olhando. Esses pilares não são apenas conceitos teóricos, mas práticas que fundamentam o autorrespeito.
Quando você vive de acordo com seus valores, se responsabiliza por suas escolhas e se afirma diante do mundo, o autorrespeito se torna inevitável. A autoestima é a base, mas o autorrespeito é a expressão viva dessa base. Sem autorrespeito, a autoestima se torna frágil, dependente da validação dos outros. Quantas vezes você já se pegou esperando que alguém reconhecesse seu valor? Quantas vezes deixou de se posicionar por medo de desagradar? O verdadeiro respeito começa quando você para de esperar pelo reconhecimento externo e passa a se tratar como alguém digno de respeito todos os dias, em cada pequena escolha. A perda do autorrespeito raramente acontece de forma abrupta. Na maioria das vezes, ela se instala de maneira silenciosa, quase imperceptível, como uma erosão lenta que vai desgastando a base da autoestima. Tudo começa com pequenas concessões, gestos aparentemente inofensivos, mas que, ao se acumularem, criam um abismo entre quem você é e quem gostaria de ser. Desde a infância, somos condicionados a buscar aprovação. Aprendemos a agradar, a nos adaptar, a silenciar nossas vontades para evitar conflitos ou rejeição. Muitas vezes ouvimos frases como "não faça isso, é feio", "engole o choro", "não seja egoísta". Essas mensagens repetidas ao longo dos anos vão se transformando em crenças profundas que moldam nossa relação com nós mesmos. A autocrítica excessiva é um dos primeiros sintomas desse processo. Você começa a duvidar das próprias escolhas, a se julgar com severidade, a se comparar constantemente com os outros. A autossabotagem surge como consequência: procrastinação, medo de arriscar, dificuldade em celebrar conquistas. O abandono emocional se manifesta quando você deixa de cuidar das próprias necessidades, priorizando sempre o que é importante para os outros. Esses padrões, muitas vezes inconscientes, são reforçados por experiências de infância. Se você cresceu em um ambiente onde suas emoções não eram validadas, onde o amor era condicionado ao desempenho ou à obediência, é provável que tenha desenvolvido uma tendência a se abandonar para ser aceito. O autorrespeito, nesse contexto, se torna um luxo distante, algo reservado para pessoas especiais. Enquanto não trouxermos à luz esses padrões, continuaremos presos a uma realidade onde o autorrespeito é sempre adiado. O primeiro passo para resgatar essa força é reconhecer onde, ao longo da vida, você aprendeu a se colocar em segundo plano. Só assim será possível reconstruir, de dentro para fora, uma relação de respeito consigo mesmo. Identificar a perda de autorrespeito exige honestidade e coragem. Os sinais, muitas vezes, se escondem em hábitos cotidianos, em pequenas escolhas que parecem inofensivas, mas que, no fundo, revelam uma desconexão profunda com o próprio valor. A tendência de justificar tudo, a dificuldade em dizer não, aceitar migalhas emocionais, silenciar a própria verdade e sentir uma desconexão interna são sinais claros de que o autorrespeito está se perdendo. Cada vez que você sente necessidade de explicar suas decisões, aceita compromissos que não deseja, se contenta com pouco, reprime opiniões ou sente um vazio constante, está permitindo que o mundo dite seu valor. A ausência de autorrespeito não se limita ao universo interno. Ela se espalha como um efeito dominó, impactando silenciosamente todas as áreas da vida. Relações tóxicas se tornam frequentes, pois você passa a tolerar comportamentos que, em outro contexto, jamais aceitaria. O medo de perder o pouco que recebe faz com que aceite migalhas, alimentando um ciclo de dependência emocional e baixa autoestima. No ambiente profissional, a falta de autorrespeito se manifesta de formas sutis, mas devastadoras. Você evita se posicionar, aceita tarefas que não condizem com seu cargo, permite que colegas ultrapassem seus limites. O reconhecimento se torna raro, as promoções parecem sempre destinadas a outros, e a sensação de ser subestimado se instala como uma sombra constante. O trabalho, que poderia ser fonte de realização, se transforma em mais um espaço de desvalorização. A sensação de não pertencimento se intensifica. Você se sente deslocado, como se não houvesse um espaço legítimo para ocupar.
Essa percepção alimenta o ciclo de insegurança e autossabotagem, dificultando qualquer tentativa de mudança. O mundo externo responde à energia que você emite. Quando o autorrespeito está ausente, as oportunidades parecem se afastar e as relações se tornam cada vez mais insatisfatórias. Esse efeito dominó não é imediato. Ele se constrói aos poucos em cada escolha, em cada silêncio, em cada limite não estabelecido. A vida vai se tornando menor, mais restrita e a sensação de impotência cresce. Mas esse ciclo pode ser interrompido. O reconhecimento desse efeito dominó é o convite para uma transformação profunda que começa de dentro para fora. O autorrespeito não é apenas um conceito abstrato, mas uma prática diária, construída em cada decisão, em cada limite, em cada afirmação de si mesmo. Estabelecer limites saudáveis, dizer não quando necessário, proteger seu tempo e sua energia e não se sentir culpado por priorizar a si mesmo são atitudes fundamentais. Limites não são barreiras para afastar os outros, mas pontes para relações mais autênticas e respeitosas. Quando você se posiciona com clareza, o mundo aprende a respeitar seus espaços. A autoafirmação verdadeira significa expressar suas opiniões, sentimentos e necessidades de forma autêntica, sem medo de desagradar. É assumir a responsabilidade por si mesmo, reconhecendo que ninguém pode viver sua vida por você. A autoafirmação não é agressividade, mas honestidade consigo e com o outro. A presença e a consciência dos próprios sentimentos são essenciais. Estar atento ao que sente, sem julgamento, permite identificar rapidamente quando está se afastando do autorrespeito. Essa consciência é o que possibilita corrigir o curso antes que o ciclo de autossabotagem se instale. Exercícios de reflexão diária, como perguntar a si mesmo: o que estou sentindo agora? Estou honrando meus limites? Estou sendo fiel ao que acredito? Ajudam a fortalecer essa prática. Ao praticar esses princípios, o autorrespeito deixa de ser uma ideia distante e se torna uma força viva, capaz de transformar todas as áreas da vida. Pequenas mudanças diárias, somadas ao longo do tempo, criam uma nova realidade, onde o respeito por si mesmo se reflete em todas as experiências. O autorrespeito não é apenas uma postura mental ou emocional. Ele se manifesta como um campo energético, uma frequência silenciosa que influencia todas as interações, mesmo aquelas em que as palavras não são necessárias. Carl Jung já apontava que a coerência interna, quando pensamentos, sentimentos e ações estão alinhados, cria uma energia perceptível capaz de transformar a maneira como o mundo responde à sua presença. Imagine entrar em um ambiente e, sem dizer uma palavra, perceber que as pessoas te olham de forma diferente. Não é arrogância nem superioridade. É a força tranquila de quem está em paz consigo mesmo, de quem não precisa provar nada para ninguém. Essa energia é resultado de um trabalho interno profundo, de uma escolha diária por se respeitar, mesmo diante das pressões externas. A comunicação não verbal é uma extensão natural do autorrespeito. O modo como você se posiciona, o tom de voz, o olhar e até o silêncio transmitem ao mundo o quanto você se valoriza. Quando há coerência interna, o ambiente responde de forma diferente. As pessoas percebem limites, sentem a presença e respeitam muitas vezes sem entender exatamente o porquê. A frequência psíquica do autorrespeito é real. Ela molda oportunidades, atrai relações mais saudáveis e afasta situações que não estão em sintonia com seu valor. O mundo externo, nesse sentido, é apenas um reflexo do campo energético que você cultiva internamente. Quando você se respeita, o universo responde, abrindo portas e criando conexões que antes pareciam impossíveis. Esse campo energético não se constrói da noite para o dia. Ele é resultado de escolhas consistentes, de um compromisso diário com a própria verdade. Ao alinhar pensamento, sentimento e ação, você se torna um ímã para experiências mais autênticas e satisfatórias. O autorrespeito, então, deixa de ser apenas uma ideia e se transforma em uma força viva, capaz de transformar sua realidade. O silêncio, muitas vezes visto como ausência, pode ser uma das ferramentas mais poderosas de afirmação.
Em uma sociedade que valoriza o excesso de palavras, saber calar é um ato de coragem e respeito por si mesmo. Quando você escolhe não responder a provocações, não justificar suas escolhas ou simplesmente se retirar de situações que não respeitam seus limites, está comunicando de forma clara o seu valor. A ausência consciente também é uma forma de reafirmar limites. Ao se afastar de ambientes, pessoas ou conversas que drenam sua energia, você envia uma mensagem silenciosa, porém firme, de autorrespeito. O não dito, nesses casos, fala mais alto do que qualquer explicação. É o silêncio que protege, que delimita, que ensina o outro a respeitar seu espaço. Jung via o silêncio como um espaço fértil para o autoconhecimento. Ele acreditava que, no silêncio, somos capazes de ouvir a voz do inconsciente, de acessar verdades que as palavras não alcançam. Não há necessidade de explicar cada escolha, cada limite. O simples fato de se posicionar sem culpa ou medo já é uma afirmação poderosa de autorrespeito. Ao dominar o poder do silêncio e da ausência, você fortalece sua presença e faz com que o respeito se torne uma consequência natural. O silêncio, longe de ser vazio, é um espaço de potência, onde o autorrespeito se manifesta de forma plena e incontestável. Quando o autorrespeito é ativado, as mudanças não acontecem apenas no campo interno, mas se refletem de maneira concreta em todos os aspectos da vida. Relações tóxicas perdem espaço, pois você não tolera mais o que não está em sintonia com seu valor. O ambiente profissional se transforma. Oportunidades surgem, reconhecimento acontece e a sensação de pertencimento se fortalece. O respeito que você cultiva por si mesmo se torna um filtro natural, afastando situações e pessoas que não vibram na mesma frequência. A autoconfiança cresce de forma orgânica. Você passa a confiar nas próprias decisões, a se posicionar com mais firmeza e a defender seus limites sem culpa. A insegurança, que antes era uma presença constante, vai dando lugar a uma sensação de paz e clareza. Você percebe que não precisa mais se esforçar para ser aceito, pois a aceitação interna se torna suficiente. As escolhas se tornam mais conscientes. Você deixa de agir no automático, de repetir padrões antigos e passa a escolher aquilo que realmente faz sentido para a sua vida. O ciclo de autossabotagem é interrompido, dando lugar a decisões alinhadas com seus verdadeiros desejos. Pequenas vitórias diárias se acumulam, fortalecendo ainda mais o autorrespeito e criando um círculo virtuoso de crescimento e realização. O impacto se estende para além do individual. Ao se respeitar, você inspira outras pessoas a fazerem o mesmo. Suas relações se tornam mais autênticas, baseadas em troca, respeito mútuo e admiração. O ambiente ao seu redor se transforma, pois a energia que você emana atrai experiências mais positivas e construtivas. A vida ganha um novo sentido. O autorrespeito se torna a base para uma existência mais plena, onde cada escolha, cada relação e cada conquista são reflexos de um compromisso profundo consigo mesmo. O que antes parecia distante ou impossível passa a ser acessível, pois você se torna protagonista da própria história, capaz de criar uma realidade mais autêntica e satisfatória. O caminho do autorrespeito é uma jornada de transformação interna e externa. Não se trata de um destino final, mas de um processo contínuo, feito de escolhas diárias, de coragem para olhar para dentro e de disposição para mudar o que for necessário. Ao reconhecer os sinais, compreender as causas e praticar os princípios de Jung e Branden, você constrói uma base sólida para uma vida mais plena e significativa. A mudança começa no momento em que você decide se colocar em primeiro lugar, não por egoísmo, mas por consciência do próprio valor. O autorrespeito não é arrogância, mas humildade diante da própria verdade. É a capacidade de se olhar com honestidade, de acolher as próprias sombras e de celebrar as próprias luzes. Reflita sobre o que ouviu aqui. Observe como o autorrespeito se manifesta em sua vida, em suas escolhas, em seus relacionamentos. Pergunte-se: estou honrando quem eu sou? Estou vivendo de acordo com meus valores? Compartilhe uma afirmação que fortaleça seu compromisso consigo mesmo.
Sua experiência pode inspirar outras pessoas a iniciarem essa mesma jornada. O autorrespeito é a chave para ser respeitado pelo mundo, mas acima de tudo, é o presente mais valioso que você pode dar a si mesmo. Ao ativá-lo, você não apenas transforma sua vida, mas se torna um exemplo vivo de autenticidade, coragem e realização.